Boa noite, a paz do Senhor. Vamos orar. Começar a nossa reunião essa noite, né? É um prazer, é uma alegria, é uma vitória vencer o dia e chegar na igreja para ouvir a palavra do Senhor. A gente tem que preservar, é uma vitória. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és bom, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada, Jesus, por isso. Obrigada porque o Senhor nos chamou e tem nos trazido até aqui. Nos dá sempre disposição, consciência para atendermos o Teu chamado. Nós precisamos do Senhor e da Sua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas. Fala aos nossos corações, nos ensina essa noite e recebe-nos no Teu nome. Amém. Aleluia. Amém. Pai do Senhor, irmãos, tá dando para ouvir aí, não tá? Um pouquinho, né? Melhorou? Amém. Melhorou um pouquinho. Amém. Vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade. Jesus.
Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor. É meu prazer te amar, onde flui o amor. Nasci pra te adorar, onde flui o amor. Santo, santo és tu, Senhor. É nosso prazer, Deus, estar aqui, Senhor, mais essa noite, te louvando, te honrando, Senhor, te entronizando, declarando a tua bondade, a tua majestade, Senhor. Aleluia. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer.
seja para o teu louvor, Senhor. Tu és nosso Deus, nosso Senhor. Somos dedicados, Senhor, para ti, formados, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória, Senhor. Oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Desejo, Senhor, estar ao teu lado a cada dia, Pai. Queira mais e mais, que cresça mais e mais esse desejo em cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos orar, recolher nossos dízimos, nossas ofertas. Somos gratos ao Senhor, porque Ele é bom. Tem cuidado de cada um de nós e tem nos ajudado. E a sua casa, nós temos prazer de ver o reino de Deus prosperando. Amém? Vamos consagrar ao Senhor. Oremos. Soberano Deus, Criador do céu e da terra, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de estar diante de Ti nesta noite.
Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui nessa noite, que Tu possa continuar abençoando cada um que está presente nessa noite. Em nome do Teu Filho amado, abençoa aqueles que vão dizimar para contribuir na Tua obra, meu Pai. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Pai do Senhor, os irmãos, Pai do Senhor, os irmãos que estão acompanhando aí pela live. Sim, tem um aviso aqui da oração, irmãos. A partir desse sábado, nós vamos estar começando um trabalho, uma live, pelo Instagram, às 8 horas. E vai ser o começo desse trabalho, não vai ser só essa live, né? A nossa meta é fazer essa live pelo menos todos os sábados, certo? Vai ser uma live voltada à oração. E a gente vai pedir também a participação dos irmãos, não só em
estar lá presente, né? Não só estar lá assistindo, mas realmente participando, certo? O irmão Batista vai estar conduzindo, aí vai enviar o convite para vocês. Irmãos, entram, participam, ora, lê o versículo, né? Vai ter dia que leva a palavra, né? E assim a gente pode estar um tempo juntos e que essa live também alcança outras pessoas que provavelmente não estão aqui agora ou no culto normal. Às vezes a pessoa estão passando um momento de dificuldades e essa live pode ser uma forma de abençoar, né? E as pessoas, por estarem precisando, muitas vezes, um momento de difícil, né? Dificuldade, emprego, saúde. Isso pode ser uma porta aberta para a gente se aproximar dessas pessoas. Amém, irmãos? Todo mundo lá, 8 horas. Amém? Olha aí, irmão. Quando der 8 horas, você já está preparado. Rapaz, será que o irmão Batista vai me chamar hoje? Vai dar certo, viu, irmãos? Então, veja, irmão, nós estamos aqui no capítulo 5 de Romanos, certo? Nós vamos ler só 5 versículos aqui desse capítulo. Romanos 5, do 1 ao 5. Mas a gente vai precisar ler alguns textos do Antigo Testamento, certo? Quando a gente for para o Antigo Testamento, aí você segura o de lá e o de cá, nós vamos usar eles. Então vamos à leitura. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado Pai, Senhor, fala conosco essa noite, Deus. Dá-nos certeza, dá-nos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo mova o nosso interior, encha-nos da Tua graça, do Teu amor, de fé, de poder do Teu Espírito Santo para avançar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Veja o seguinte, irmãos. Nós caminhamos até aqui, certo? Já em Romanos, do 1 até, chegamos agora ao 5. E agora nós vamos entrar numa fase diferente aqui de Romanos, certo? Você viu até agora muito falar sobre a ira de Deus. E quando se está falando da ira de Deus, começou a se também falar sobre fé, sobre crer, sobre acreditar. Essa palavra fé, crer, ela apareceu 33 vezes, do começo até aqui. Daqui para o capítulo 8, só vai aparecer umas 3, 4 vezes. Qual o tema agora que vai aparecer? É andar, viver. Essa palavra, dependendo da sua tradução, ela vai se repetir em umas 30, quase 30 vezes, daqui para o capítulo 8, certo? Então veja o seguinte, irmãos. Eu separei algumas perguntas para a gente andar nelas aqui e facilitar a compreensão do texto de hoje, certo? A primeira coisa é como nós caracterizamos relacionamentos rompidos. Como é que você pensa em relacionamento rompido? Você pensa em separação, você pensa em pessoas independentes uma da outra, você pensa em pessoas em divergência uma da outra, certo?
E quando o homem e a mulher decidiram ditar o seu próprio modo de vida lá no Jardim do Éden, certo? E depois a humanidade toda segue o caminho, se voltar contra Deus, o que antes era um ambiente de comunhão, de paz, de harmonia, foi perdido. E ambos, homem e mulher, e hoje a humanidade, certo? Mais tarde a humanidade, prefere o quê? Viver conforme os seus próprios desejos, certo? E nós vimos em Romanos que esses desejos das pessoas está contaminado, certo? Ele está contaminado por o quê? Pelo quê? Certo? Você pode já pensar, contaminado pelo pecado. Onde é que isso vai dar efeito? É na nossa vontade, certo? A pessoa tem uma vontade contaminada, de forma que ela se torna prisioneira do pecado. Você vai ver isso começar a ser repetido. E, por consequência, as pessoas estão rejeitando o Criador. Estão anulando a verdade do Criador. E, dessa forma, seguindo esse caminho, certo? Você pensa em Deus está lá no Jardim do Éden, e agora Adão e Eva saem do Jardim do Éden. E cada vez mais as pessoas estão se afastando de Deus, certo? Como a palavra de Deus trata isso? As pessoas se tornaram inimigas de Deus, certo? Inimigas de Deus. E aí você tem uma outra pergunta. Acompanhe o raciocínio aí, certo? Veja, relacionamentos rompidos, pecado, perdeu ali a amizade, perdeu a comunhão, certo? Rejeitou o Criador, rompido. Como é que faz para trazer paz entre inimigos? Qual a palavra que você usa? Vai trazer paz entre inimigos. Quando você senta eles assim na mesa e há um acordo, é uma aliança, certo? E você já começou a ver aí que vai aparecer essa palavra no decorrer do nosso estudo de Romanos, no decorrer do estudo de Efésios. Quando você estiver lendo a Bíblia, muitas vezes está falando de aliança e nem tem escrito a palavra aliança, certo? Então, como funciona isso? No decorrer da história da humanidade, veja que estavam afastados de Deus. E aí, no decorrer da história, Deus vai buscando intencionalmente voltar essa comunhão com a humanidade, certo? E como ele faz isso? Através dessa palavrinha, aliança, certo? Essas alianças vão surgindo. Por exemplo, uma aliança que todos conhecem. Quando houve o dilúvio, quando sai da arca, e Deus vai e faz uma promessa. Veja, tem uma promessa na aliança. Qual a promessa? Não irei mais destruir a terra com o dilúvio. Tem um sinal da aliança. Qual é o sinal? Todo mundo vai dizer, é o arco. Não é assim? Certo? Então, veja, a aliança tem uma promessa, tem um sinal, certo? E tem um campo que ela se desenvolve ali. Essa aliança lá de Noé foi com toda a humanidade, com toda a criação, certo? E aí vai surgindo outras alianças no decorrer do caminho. Tudo isso vai levar para onde, irmãos? Até o momento em que a ordem das coisas vai ser restaurada, certo? Nós vimos aí no capítulo 4 de Romanos, duas palavras aparecendo direto, capítulo 4 de Romanos, lei e circuncisão. Não tem isso aí? Direto. Semana passada nós lemos umas 20 vezes circuncisão, certo? Essa palavra lei e essa palavra circuncisão, elas simbolizam também duas alianças. Como assim? A circuncisão vai estar lá na aliança de Deus com Abraão. É o sinal, um dos sinais. E lá
a lei ela é dada aonde? Lembra? Eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho, chegam do outro lado, chegam na montanha, Deus desce a montanha, dá os 10 mandamentos, passa um tempo ali eles ensinando o quê? A lei. Então, a aliança de Deus com Israel, mais na frente, também está representada na lei. Os irmãos deram para entender aqui, até aqui? Então, eu já falei de 3 alianças. Eu falei a aliança de Deus com Noé, depois a aliança de Deus com Abraão. O Abraão tinha o quê? Uma promessa, o descendente, certo? Então, veja, aí lá na frente tem outra aliança com o povo de Israel, certo? Qual era o sinal lá que Deus dá? A lei. Qual o problema que estava acontecendo? É que os judeus estavam pegando essas 2 alianças, a aliança de Deus com Abraão e a aliança com Israel, que é a lei, e estavam botando uma debaixo da outra, certo? Eles estavam dizendo o seguinte, olha, Abraão foi salvo porque obedeceu à lei antes de a lei existir. Entendeu aqui? Ou seja, está colocando Abraão, a aliança de Deus com Abraão, abaixo da aliança que vai surgir 500 anos depois. E aí Paulo vai dizer, não, senhor, a aliança que Deus faz com Abraão é pela fé, certo? Abraão creu em Deus e ali esse crer modificou sua vida, certo? Como consequência. Mas naquele momento que ele creu, ele foi considerado justo diante de Deus. Então nós fizemos aí a nossa recapitulação, certo, irmãos? O que acontece no decorrer da história? Quando Deus faz a aliança lá com os judeus, no Monte Sinai, certo? A aliança ali com Moisés e com os israelitas, é deixado muito claro, certo? Que aquela aliança, ela tinha umas condições para eles cumprirem, aquela aliança. E que se eles não cumprissem, eles seriam punidos, certo? Não tem lá, você vai ler toda hora na lei, ou até já há uns 3, 4 capítulos atrás eu falei sobre isso em Romanos. Você tinha bênçãos e você tinha maldições. Bênção para quando tivesse tudo ok, quando eles pisassem, estivessem caminhando longe de Deus, vinham as maldições, certo? E mesmo assim, Israel entrou por uma vida de pecado tal que ela foi longe demais. Então o que aconteceu? Aquilo que estava escrito em Deuteronômio, dizendo, olha, não façam isso porque vai acontecer isso, aconteceu, certo? E aí, o que aconteceu? O que foi que veio, irmãos? Quais são os distintivos aqui? Uma coisa mais importante para Israel era o templo, o tabernáculo, depois o templo, depois a terra e depois o rei, certo? E aí, quando eles são punidos, vem o quê? Vem a Babilônia e leva eles exilados. O que eles perderam, irmãos? O templo, a terra e o rei, certo? Até hoje, nunca mais eles tiveram de volta os 3, certo? Sempre tem um faltando. Então veja isso, irmãos. Deus já havia também escrito em Deuteronômio que isso ia acontecer, mas que ele mesmo assim iria recuperar esse povo depois, através de, essa palavra que foi falada há poucos dias, remanescente, certo? Como você pode enxergar, como é que a Bíblia fala desse remanescente? É tipo o seguinte, tem uma árvore muito bonita e frondosa, e você vai e corta ela na base. Você pode dizer, matou a árvore, mas não existe algumas que surge depois um brotinho? Isso é um remanescente. Então Deus disse, olha, eu vou cortar aqui vocês, mas vai surgir um remanescente. E esse pessoal que vier depois vai estar o quê? Arrependido. E eu vou fazer uma nova aliança com eles. E eu vou dar o meu espírito a eles. Isso é Jeremias 31.
certo? Ezequiel 36 também fala sobre isso, vai dizer que eu vou aspergir água neles e vou transformar o coração deles de pedra em coração de carne. E vou colocar a lei, a minha palavra, no coração deles. Deu para os irmãos entenderem aqui? Então, nós aqui estamos encarando um texto que está tratando com essas alianças. Mesmo sem escrever aqui. Está falando agora da aliança tal. Ele está falando como? Pegando nos pontos que estão ao lado. Para eles que estão lendo lá, eles estão entendendo tudo, certo? Essas relações, porque faz parte da vida deles. Então veja, irmãos, nesse ponto que nós estamos aqui, Israel estava longe de Deus. A maioria deles não reconheceu Jesus como Senhor, certo? Eles estavam igual às outras nações, como inimigos de Deus. Inimigos precisam de quê? Reconciliação, certo? E como é possível reconciliar Deus e as pessoas, certo? Paulo vai falar o seguinte em capítulo 4, versículo 20, lá falando sobre Abraão. Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Capítulo 4, 20 de Romanos. Plenamente certo de que Deus era poderoso para realizar o que havia prometido. O que Abraão estava crendo? Que ele, com 100 anos, ia ter um filho. Certo? Era essa a promessa. O que Paulo vai dizer no versículo 24? É que Abraão ter sido considerado justo ou justificado porque acreditou nessa promessa, isso não aconteceu, não está escrito lá em Gênesis só por causa dele. Está escrito por causa de nós, por causa de mim, por causa de você. E ele diz o seguinte: está escrito por nossa causa, os que creem em Jesus, naquele que ressuscitou dos mortos, o nosso Senhor. E aí começa o nosso texto, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, irmãos, que agora Paulo vai passar por um patamar lá em cima, certo? Ele, vocês estão vendo aqui, tudo que aconteceu foi por nossa causa. Nós estamos aqui incluídos nessa história. Essa história de fé passa pela nossa vida. E já que ela passa na nossa vida, aí ele dá um salto lá em cima. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Essa primeira frase aí, tendo sido, pois, justificados pela fé, irmãos, nisso aqui está incluído tudo que Jesus fez, tudo que fala da nossa salvação, está incluído nesse texto aí, nessa frase. Tendo sido justificados pela fé. Por quê, irmãos? Porque Jesus é o homem justo que cumpriu toda a lei, certo? Era necessário. Lembra que eu falei que lá no Sinai eles tinham que cumprir a lei e não conseguiram? Jesus conseguiu. Deus vai fazer uma aliança lá na frente com Davi. De ti vai vir um rei que vai governar as nações. E aí, Jesus é o descendente de Davi. Jesus é o servo fiel. Jesus é o que se entrega em nosso lugar, é o que morre pelos nossos pecados. Paulo vai dizer, Jesus é a primícia da ressurreição. Certo? Então veja, irmãos, como pecadores, todos estavam afastados de Deus, fugindo como inimigos. Mas através de Jesus, o que acontece? Temos paz com Deus. Pegue essa palavra aí, essa frase. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a paz. Veja as palavras, ele é o meio por nosso. É através dele, certo? Deus considera você amigo dele. Deus considera você justo. Deus considera você filho porque você crê no Evangelho, certo? E aqui você tem que lembrar o seguinte, irmãos, que fé, que crer, que acreditar, certo? Também tem um aspecto de fidelidade. Porque você vive de acordo com aquilo que você acredita. Não é assim? Para tudo isso na vida, certo?
Você pega as pessoas hoje, está acontecendo a pandemia. Por que as pessoas usam máscaras? Porque elas acreditam que aquilo funciona. E porque elas acreditam, elas agem. Fé é da mesma coisa. Se eu acredito em Jesus, isso me leva também a ter ações com base naquela fé. Certo? Andando de duas coisas juntas. Romanos 5:2 vem falando, por nosso Senhor Jesus Cristo, 2, pelo qual temos entrada. Na sua Bíblia tem entrada, apresentação ou acesso? Qual é? Entrada. Alguém tem acesso? Versículo 2. Qual é a sua? Acesso. Entrada e acesso. Pois escreva aí, irmãos, que a melhor tradução para esse texto aqui é acesso. Por que faz diferença? Veja o texto todo aí, ó. Pelo qual temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A ideia aqui de ter uma entrada, irmãos, certo? Você coloca essa palavra, a entrada ou apresentação, tem Bíblia que tem, carrega a ideia de que você recebeu ali uma entrada, como fosse uma vez na vida, está entendendo? Você passou por ali. E a palavra que Paulo utiliza lá, ela era tipo um termo técnico, para falar de acesso constante. E ela tem duas formas que eram utilizadas naquela época. Então veja o seguinte, a graça que nós temos, essa constatação, temos entrada, temos acesso pela fé. Isso, irmãos, está falando o seguinte, que nós temos um status de relacionamento com Deus. Certo? Aqui tem uma questão de status, de posse. E esse relacionamento com Deus é dado pela fé. Veja que quando Paulo coloca esse status aqui, que está nesse temos, certo? Ele coloca aqui um verbo mais forte lá nos originais, querendo dizer o seguinte, você deixou de ter o status de inimigo. Agora você tem um status de amigo de Deus, certo? Como conseguiu essa mudança? Pela fé e somente pela fé em Jesus. Então veja, irmãos, a melhor versão, como eu falei aí, é temos acesso pela fé. Veja como é interessante essa palavra acesso, que está lá no original. Ela era utilizada de duas formas. Entre os judeus, eles usavam essa palavra para falar de culto, certo? Para falar de adoradores que saíam de suas casas, de suas cidades e iam até o templo de Jerusalém adorar a Deus. Parece uma coisa comum para você, mas não eram todas as pessoas que podiam entrar no templo. Eram cheios de regras. Se você estivesse com algum ferimento, algum tipo desse problema de pele, certo? Um mofo na sua casa, imagine mofo quando chove, você não podia entrar no templo. Se você fosse eunuco, você não podia entrar no templo, certo? Nunca na vida. Se você estivesse com cego, certo? Com qualquer problema, não podia entrar. Então eles utilizavam essa palavra com um certo grau de alegria. Tenho acesso para ir adorar. Entendeu aqui, irmãos? E a segunda forma, que esse é como os judeus usavam, e como as outras nações, os gregos ali usavam, certo? Nessa época, essa palavra tinha uma função, era para dizer, certo? Era a ideia de uma pessoa, você recebeu acesso para ir até o camareiro do rei e ele vai lhe colocar na presença do rei. Só tinha essas duas funções, essa palavra. Não era tipo assim, eu tenho acesso para ir a qualquer lugar. Não, eram essas duas formas de utilizar. Ou ao culto, ou então acessar a presença do rei. Mas não era tipo, eu vou encontrar o rei hoje. Não, a ideia é daquela pessoa que sempre estava conversando com o rei. E ela tinha um caminho que passava por essa pessoa, era o camareiro.
certo? A ideia aqui de intimidade aqui, certo? Então leia aí de novo, ó. Temos, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Então, temos, irmãos, um acesso à presença de Deus aqui constante, certo? Veja essa expressão também aí, ó, esta graça. Os judeus enxergavam isso aqui como uma das formas de falar da nova aliança que eles esperavam, certo? Quando fala assim de esta graça, ele fala mais o que aqui, ó? Temos esta graça na qual estamos firmes. Então você vê aqui, irmãos, a paz com Deus do versículo 1 era a primeira bênção da nova aliança, certo? Qual era a segunda bênção? Era aqui o perdão, a graça, certo? Eu peguei aqui uma frase que John Stott diz o seguinte, é que a essência dessa paz, certo, que está colocado aqui, que os profetas anunciaram, era a bênção suprema que eles esperavam na era do Messias. Lembra como é que os judeus se cumprimentam? Shalom. Eles não falam assim, como você fala com os irmãos pais do Senhor. Geralmente você fala isso mais numa conotação de que você tem paz, está passando paz àquela pessoa. Não é assim? Há uma troca. Só que quando há um componente aqui que fala que dá paz, que só é possível com o Messias presente. Entendeu? Com Jesus presente. É isso aí que ele está falando aqui, ó, graça. Então temos acesso a este estado de graça, como? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Esse firmes, irmãos, aqui está firmes. Eu não sei se tem alguma versão de vocês que fala assim, permanecer de pé. É essa a ideia. Não era só estar firme aqui, não. É a pessoa que ela vai até o rei e ela permanece de pé diante do rei, certo? Ela está ali em conversa com o rei. Esse aspecto aí. Veja, vá somando, ó. Fé, paz, acesso, constante presença de Deus, onde você fica de pé, permanece firme. Veja que não é aquela imagem da pessoa. Veja lá no Sinai, a presença de Deus, e os israelitas estão onde? Tremendo de medo. Não é isso? Com a mão na cabeça, com a cabeça no chão. Aqui não. Veja como o cenário é de comunhão. Presença, de pé, conversa. Certo, irmãos? Então, o crente tem uma aproximação constante de Deus, certo? E aqui você aproveita as duas formas da palavra acesso. Veja, você tem o privilégio de viver no templo, adorando a Deus. E você também tem o privilégio de viver no palácio, diante da presença de Deus. Certo, irmãos? Tudo isso é nesse versículo. E lá no finalzinho do mesmo versículo, ele diz assim, ó, e nos gloriamos. Tem uma versão que diz assim, e celebramos. Certo? Porque esse negócio do gloriamos, a gente às vezes pensa de forma negativa, né? E nos gloriamos e celebramos na esperança da glória de Deus. Esse aqui, ó, e nos gloriamos, é a ideia de uma celebração pelo privilégio que você tem. E veja aí, irmãos, a esperança, também outra bênção da nova aliança. Então veja aqui, até aqui no nosso texto, você tem Paulo aqui, eles olhando para o futuro, certo? O acesso a Deus, a glória de Deus lá no futuro, quando eu ressuscitar, quando for arrebatado, quando ele voltar. Só que esse acesso à glória de Deus lá no futuro, também já é acesso à glória de Deus presente. Já é você partilhar dessa presença de Deus hoje. Então, veja o seguinte, irmãos, os frutos da justificação, a história também diz isso, né? Os frutos dessa justificação, de você ser considerado justo por Deus, tem relação com o passado, com o presente e com o futuro. Quando diz assim, nós temos paz com Deus, você ter paz com Deus é resultado do que aconteceu no passado.
Jesus veio e conseguiu essa paz para você, certo? E quando diz assim, ó, estamos firmes na graça, eu estou de pé diante de Deus, é uma bênção, um privilégio presente. E Ele também está olhando para o privilégio no futuro. E veja que Ele está se gloriando dessa graça, dessa esperança, mas não é só isso. Veja o versículo 3 a 5. Você vai ver Ele se gloriando na tribulação. Olha aí. Celebrando as tribulações. Versículo 3. Ele diz logo assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos ou celebramos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o que, irmãos? Aí, paciência. E a paciência produz o que? A experiência. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto que o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito que nos foi dado. Veja isso aí, irmãos. Paulo diz assim, olha, nós celebramos a paz e nós celebramos a tribulação. Parece duas coisas divergentes, não é não? Paz e tribulação. Mas são contrastes aqui. E ele, olha, nós nos gloriamos das duas coisas. Pela paz com Deus, certo? Quando ele diz, celebramos a paz, ele está olhando para o que Jesus já fez. É a paz de estar perto de Deus, de não ser mais inimigo. E quando ele celebra as tribulações, é porque as tribulações anunciam a volta de Jesus. E isso nós vamos ver no Antigo Testamento. Essa palavra tribulações aí do versículo 3, irmãos, tem Bíblia que tem dificuldades e provações. Alguma de vocês tem isso? Essa tradução não é legal, certo? Porque traz uma ideia de ser as minhas tribulações do trabalho amanhã, certo? Tribulação quando eu saí e aconteceu algum problema. Enquanto eu estou trabalhando, aconteceu algum problema em casa, certo? E o texto de Paulo não está se gloriando dessa tribulação, certo? Ele não está celebrando essa tribulação. As tribulações aqui que ele coloca, essa palavra, ela é uma palavra utilizada para falar de provações que passavam aqueles que estavam no caminho de Deus, ou provações que anunciam a volta de Jesus, certo? Anunciam a redenção, anunciam a salvação. Quem estava aqui no dia que nós lemos Abacuque, certo? Eu vou ler aqui rapidinho, não precisa se abrir que você sabe isso de cabeça. O que diz lá? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e os currais não haja gado. Por que isso aqui está acontecendo? Por causa, lá no contexto de Abacuque, que nós estudamos há um tempo atrás, você pode ver que está gravado. Isso está acontecendo porque está anunciando a chegada de Deus. Está anunciando um juízo de Deus, certo? Então, é uma tribulação ligada, certo? Ao retorno, à presença de Deus. E aí o que ele diz? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei na salvação. Olha lá, ele está celebrando na tribulação, certo? E celebrando o quê? A salvação, a paz. Está celebrando a tribulação, está celebrando a paz. É a chegada de Deus. Então você vê aqui palavras que vão aparecendo, ó, tribulações, você permanece nelas com perseverança, e aí a aprovação é a salvação de Deus. Deu para entender isso aí, irmãos? Você também vai ver Jesus falar sobre isso. João capítulo 16, versículo 33, diz lá o seguinte, olha. João 16, 33.
Jesus fala assim, ó: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Olha a paz aparecendo. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Certo? Veja os aspectos aparecendo aqui, ó. Justificação, ele venceu o mundo. Certo? Paz, tenham paz. E tem também aflições. No meio de tudo isso aqui, ele diz: olha, tenham ânimo, suportem e vai dar tudo certo. Quando você chega lá em Romanos, lá no nosso texto, no versículo 3, diz: a tribulação produz o que, irmãos? Paciência. Bote assim, ó. Paciência. Até aqui. Veja que ele vai, ó. E a paciência produz experiência. E a experiência, a esperança. Está vendo essa cadeia de coisas aqui? Tribulação, paciência, paciência, experiência. É interessante que tem versão que experiência tem caráter. Não sei se vocês têm essa daí. Tem alguns que têm isso. Experiência chega na esperança. Certo? E ele diz assim, olha: e a esperança não traz confusão. Olha isso, versículo 5. Algum de vocês tem assim: a esperança não causa vergonha? Olha, essa daí é boa. A esperança não nos decepciona. Certo? Porque aqui, essa confusão, o pessoal fica assim, pensa em confusão mesmo, né? A esperança te deixa fora de confusões. Não é assim, certo? Mas é a esperança que não decepciona. E a melhor palavra seria que não envergonha, certo? Visto que o amor de Deus foi derramado. Veja essa palavra. O amor de Deus foi derramado. O que mais aqui? Em nosso coração, pelo Espírito que nos foi dado. Observe isso aí, irmãos. As aflições caminham junto com a esperança. E elas mostram um acesso ao Senhor. Certo? Veja isso aí. Lembra que a cadeia construindo? As aflições, essas tribulações, certo? Elas caminham junto com a esperança e elas estão apontando para um lugar. Certo? Essa esperança existe por conta de uma coisa. O que é? Versículo 5. O amor de Deus foi derramado em nosso coração. Então veja, Jesus veio ao mundo, Jesus sofreu. Não é assim? Veja a cadeia, ó. Jesus veio ao mundo, Jesus sofreu, e o sofrimento de Jesus é o caminho para a glória. Depois do sofrimento dele, o que ele faz? Ele ressuscita e é exaltado. Certo? Isso acontece na vida do crente. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos só dar um pulinho lá e volta. Romanos 8, 17. Abre aí. Está dando para entender até aqui, irmãos? Amém? Que diz aí, olha: se somos filhos, botando assim, ó, como fosse na parede, somos filhos, somos também herdeiros. Aí como é esse herdeiro? Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Tudo beleza aqui, não tá? Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos o quê? Glorificados. Tá vendo? Essa celebração da tribulação, da paz e da tribulação, também é caminhar o quê? Nos passos de Jesus. Porque Jesus também sofreu e também foi glorificado. Certo, irmãos? Ele sofreu, nós também sofremos. Ele foi glorificado, nós também chegaremos lá. Certo, irmãos? O caminho até a glória da presença de Deus é um caminho também de maturidade, por conta dessa sequência. Tribulação, paciência, esperança, certo? Nós precisamos ter ciência da dificuldade do caminho,
certo? Porque tem muita gente que diz, não, se você crê em Deus, Deus vai passar uma borracha nos seus pecados, Deus vai passar uma borracha nos seus problemas, na sua conta Ele não passa borracha, Ele enche a sua conta, né? É assim, certo, irmãos? Mas aqui é bem claro, celebramos as tribulações, para quê, irmãos? Para não ser enganado pelas facilidades que o nosso coração planeja, ilusões, certo? Para não ser atraído por atalhos brilhantes, para não cair nas armadilhas do diabo, para não confundir sofrimento com derrota, sofrimento com fracasso, ou sofrimento com falta de Deus, certo? Tem que ficar ligado nisso. O sofrimento está no caminho e faz parte do caminho. Só não tem sofrimento para quem já está na glória, certo? Está lá o texto, tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança. O que ele está falando aqui, irmãos, é a trajetória de um discípulo, certo? É tribulação antes da paciência. E a paciência não é o fim do negócio. Eu tenho paciência. Não. É um exercício da paciência que caminha com a tribulação, produzindo experiência. E a experiência, irmãos, também não é aquela experiência que não diz nada, certo? Ela é uma experiência que é cheia de esperança, certo? E o ponto de Paulo é, irmãos, que nós caminhamos nessa esperança. Vamos ver isso aí agora, certo? Andar na esperança, não, versículo 5, não traz o quê? Confusão. Certo? Não vai deixar você envergonhado, não vai deixar você desiludido, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. O próprio Espírito Santo prometido como bênção da nova aliança está nos seus corações, certo? Veja as palavras de Paulo, irmãos. Parecem palavras bem simples aqui de você entender. Certo? Se você tiver uma versão legal da Bíblia, você consegue entender fácil. O Espírito Santo está derramado, ele entra na nossa vida, ele dá paz, certo? É pela fé. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Joel capítulo 2, para você ver como Paulo está traduzindo um capítulo todo, certo? Paulo está aqui, pegando. Eu estou utilizando aqui só Joel, mas se você for lá para o Miqueias, vai dar igual. Se você for lá no Isaías, também vai ter, certo? São as esperanças do povo de Deus acontecendo, certo? E como a gente ter essa ideia, ter esse conhecimento, nos ajuda a perceber o que Deus está fazendo. Porque enquanto eu estou falando enquanto vocês estão abrindo, quando vocês diz amém. Achou, diz amém. Porque a nossa fé, irmã, não é uma fé assim, no acaso, subjetiva. Cada um tem a sua fé. Ela é uma fé fundamentada, o que Paulo está fazendo aqui. Certo? Abra aí comigo em Joel. Joel, capítulo 2. Certo, irmãos? Amém? Todo mundo achou? Irmão da internet aí, dá um amém aí, irmãos. Veja aí que em Joel capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos e nós vamos só falar. Isso aqui, está vendo isso, essa ideia aqui? Certo, irmãos? Veja aí Joel capítulo 2. Olha lá, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião. Presta atenção. Clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, com uma alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem dele haverá, pelo menos adiante, de geração em geração. O que esse texto aí está dizendo, irmãos? O que nós temos aqui? Aflições chegando? Ele não está chamando aqui para aflições? Se preparem. O dia do Senhor vem. Aflições. Certo?
Aí você continua lendo em casa, que você vai ver que as aflições são pesadas. Versículo 11. E o Senhor se levantará sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, olha isso aqui, ó, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Isso aqui é um juízo? Também é um juízo, né? Será que nós já vimos isso lá em Romanos? Tribulações e juízo. Veja isso aí. Versículo 12, olha o arrependimento. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o coração. E isso com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, porque Ele é misericordioso. Olha essa palavra aí. Ele é compassivo. Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade. Está vendo aqui, ó? Aflições, anúncio da ira de Deus, chamada ao arrependimento. Deus concede a misericórdia, versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Veja isso aqui, ó, da sua terra, dele. E o que? E compadeceu-se. Essa palavra vai aparecer lá em Romanos 9. E compadeceu-se do seu povo. Lembra aquele versículo? Deus dizendo: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E eu vou me compadecer de quem eu me compadecer. E aqui está dizendo, ó, então o Senhor se compadeceu do seu povo. É misericórdia, irmãos, aqui? Dá para entender isso? Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O que é isso aqui, irmãos? Consolando. Consolando? Dá para entender isso aí, irmãos? Amém? Amém ou não amém? Amém? Veja aí, ó. Como é que está o consolo? Alegra-te, regozija-te, não temas. O Senhor está aqui, certo? Aí você para a leitura só um tempinho. Vocês se lembram da esperança lá do Abacuque? Ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira. Chegando lá a tribulação, o juízo. Eu estou confiante em Deus, não é? Agora veja o versículo 22 de Joel 2. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Olha aí. Porque o arvoredo dará o seu fruto, a videira e a figueira darão a sua força. Então veja, faça a recapitulação até aqui, só as palavras: aflições, o juízo, chamado ao arrependimento, Deus concede misericórdia, Deus consola, Deus provê as necessidades, o que precisa. E tudo isso aí serve para quê, irmãos? Versículo 27. E vós sabereis, olha essa palavra, sabereis, vai aparecer lá em Romanos. Sabereis que eu estou no meio de Israel. Ou seja, eu estou no meio do meu povo. O que é isso aqui, irmãos? Deus no meio das pessoas. Presença de Deus. Certo? E que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro. Qual a consequência? Veja a ligação. Misericórdia, consolo, provisão, figueira, a videira. Eu estou no meio de vocês. Qual a consequência de Deus estar no meio do seu povo? Veja a última frase do versículo 22. E o meu povo nunca mais será envergonhado. A esperança, o que é? Não traz vergonha. A esperança não traz desilusão. Lembra isso aí, lá do apóstolo Paulo? Certo? Veja se ele não está com esse texto aí na mente. Já vimos várias referências. Versículo 28 de Joel 2.
E há de ser que depois, olha isso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito. E aí você vai, agora volta para Romanos 5:5. O que você vai ter lá? O amor de Deus. Versículo 5, Romanos 5:5. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por que eu li esse capítulo aqui, muitos versículos, irmãos? Porque Paulo está dizendo o seguinte: ele não está calcando a fé dele olhando para somente lá no futuro Jesus voltar. Ele está calcando aqui a fé deles, dizendo: olha, tudo o que vocês mais esperaram na vida está acontecendo. As aflições acontecem, as tribulações acontecem, Deus está chegando, Deus ofereceu o arrependimento, Deus ofereceu a misericórdia, Deus dá o consolo, Deus está provendo a vida de vocês. Vocês não serão envergonhados porque Ele está no meio de vocês e Ele já deu o Espírito Santo a vocês. Certo? Então veja, Paulo não está olhando lá para frente, ele primeiro olha para trás. E os irmãos estão vendo o quê? É verdade. Tudo isso podemos ver na nossa vida. Certo? Ou seja, falar da salvação, de ser considerado justo diante de Deus, é estar falando do que Deus já fez, do que Ele prometeu, do que Ele já fez, do que está fazendo na nossa vida, e olhar depois para o futuro. Certo? Então a nossa fé, ela é presente. Deus diz: ó, estou no meio do seu povo. E o que Jesus diz? Estarei no meio do seu povo. A glória de Deus brilha no rosto do povo. 2 Coríntios diz isso, capítulo 4, 5. O coração do povo é transformado. Tudo isso acontece como? O amor de Deus está no coração do seu povo. Amém, irmãos? Aqui deu para os irmãos captarem esses textos aqui do Antigo Testamento de Joel 2. Se ficar com a dúvida, veja a gravação de novo, faça pergunta, certo? Porque isso vai ajudar muito na sua leitura da sua vida, da Bíblia, e até quando você for evangelizar, certo? O que nós podemos ver de conclusões lá do nosso estudo de Romanos? O que nós estamos celebrando na vida, no que você planta, para onde você está correndo? Paulo, irmãos, aqui, certo? Ele olha lá na frente e diz: nós temos esperança, nós temos um norte, nós sabemos aonde vamos, nós temos um coração vivo, cheio da luz da glória de Deus, nós temos uma nova compreensão de pertencer ao povo de Deus. Esse lugar, irmãos, esse status, esse norte, para onde nós caminhamos é estar na presença, na glória de Deus. E como acontece? Deus já começou a cumprir as suas promessas antigas de Joel, de Miqueias, promessas de 1000 anos antes na sua vida, certo? E isso tem um propósito, é o que? É Deus trazendo a realidade de cumprir essas promessas, é criando uma relação amorosa, pessoal com o seu povo. Veja que Deus vem lá de cima, o juiz descendo, ele diz, aí quando ele vai chegando, mais ele vai aparecendo nas coisas simples. É uma planta que dá fruto, certo? É sendo derramado na casa, é entrando num sonho, é entrando numa visão, ou seja, é preenchendo até o sono da pessoa, mostrando o norte da pessoa, para que instruindo, certo? E descobrir essas intenções de Deus, irmãos, o seu amor, a sua bênção, o seu acesso, o acesso a Ele, a presença dele nas nossas vidas,
também, irmãos, é descobrir que Deus nos chama para o seu serviço. E estar caminhando nesse serviço de Deus, muitas vezes aí na contramão do sistema e do mundo. E quando você começa a andar na contramão do mundo, a aflição chega. Certo? Isso exige de nós o quê? Estar presos, estar agarrados, firmes na nossa fé e na nossa esperança. Certo? Devemos ter certeza, irmãos, mesmo quando nós não ouvimos nada, devemos ter certeza mesmo quando não estamos sentindo nada, devemos ter certeza mesmo quando você não está percebendo nada, ou mesmo que a tribulação esteja gritante à sua volta. A fé, ela tem que aparecer nessa hora, certo? Porque sentimentos são importantes, mas eles também enganam, certo? E estão muito suscetíveis ao momento. Então, no momento em que o sentimento começa a balançar, a fé entra em ação. Paulo está indo aqui com certeza. Ele olhem para trás, veja o que eles falaram, veja o que Jesus fez, veja o que aconteceu na vida de vocês, certo? Então perceba, o chamado é de uma fé sólida. Paulo está falando de uma bênção futura, lembrando que ela hoje já está na sua vida, certo? Que ela é parte de Deus, mudando o seu coração, transformando a sua vontade, entrando nos seus problemas, resolvendo seus conflitos com o seu eu, certo? Com os outros. Então, quando você for falar de fé para alguém, não trate como se fosse uma coisa subjetiva. Eu tenho fé, ele também tem. Certo? Porque aí você vê, você está diminuindo a sua fé. Você está diminuindo o que Deus já fez, o que Ele escreveu e o que Ele está fazendo. Fale de fé em Deus como aquele que desceu do alto da sua glória, que veio e colocou a sua palavra em xeque, e diz, olha, 1000 anos antes eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e foi lá e fez, certo? Cumpriu a sua palavra enviando seu filho para criar um relacionamento com o Pai. Jesus abre o caminho para você, abre as portas da reconciliação. Então veja, irmãos, nas nossas vidas, Deus tem cumprido promessas antigas, perdão de pecados, derramado o Espírito Santo, transformação do coração. Você tem acesso a Deus, você celebra a paz de Deus. E enquanto várias pessoas estão gastando seu suor, seu dinheiro, seu tempo, buscando paz. O paz está aí, todo mundo quer paz. Todo mundo quer o discurso da paz. As pessoas querem paz na família, paz no trabalho, paz na política, paz na ciência, paz na indústria, paz na sociedade, certo? E a razão de eles não terem paz é porque vivem em pecado, certo? É estar longe de Deus, é a falta da paz de Deus. Então nós não devemos andar como eles andam, porque você já conseguiu isso, você já tem a paz. Você agora pode se aproximar de Deus e permanecer de pé. Você pode se aproximar de Deus porque você tem acesso, certo? Porque você tem fé, porque você tem vida. Você está não diante do juiz que ele vai lhe condenar, mas você está diante do Pai que ama, certo? E aí você pode falar com Deus com gratidão, os ressentimentos ficam para trás, você está perto de Deus, e a vista que você tem de Deus, certo? Vai começar a refletir no que você faz, no que você pensa. O segundo ponto que nós vimos aqui no nosso texto é que o Espírito Santo é derramado em nossos corações, certo, irmãos? E isso é um acerto do que é amor em nossas vidas. Veja que o texto diz, o amor de Deus está derramado. E o Espírito de Deus é o que está derramado. Ele diz, ó, o amor de Deus está derramado pelo Espírito Santo, certo? Paz, acesso, graça, fé, trazem amor aos nossos corações. Isso é o que? Uma nova ordem da nossa vontade, certo? Trazendo organização para aquilo que nós desejamos, para aquilo que nós sonhamos, para aquilo que nós planejamos. Onde você quer estar, com quem você quer estar,
o que é a fonte da sua alegria, o que é a fonte da sua energia, certo? O que é o fundo do poço para você, o que deve ser renunciado, o que deve ser rejeitado, o que contamina, o que edifica, o que derruba, o que levanta, certo? Tudo isso é norteado por esses pontos. E Deus vem e diz o que? Olha, eu estou com vocês, certo, irmãos? Então veja, Deus, como é que ele se define aqui nas escrituras de 1 João? Deus é amor. E aí Paulo vai e chega e diz, e o amor de Deus, ou seja, o próprio Deus, o Espírito Santo, entra no seu coração e modifica os reflexos que você tem na sua vida, certo? Como é que João diz? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Você pode buscar a paz, buscar a graça, buscar a alegria, buscar celebrar, buscar expectativa, buscar esperança, buscar amor, certo? E em todas essas buscas, ande com o Espírito Santo, que é a prova que Deus já lhe deu tudo isso. Quais são os reflexos que o Espírito Santo vai trazer para a nossa vida? Você vai ver lá no fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém, irmãos? Vamos orar. Obrigado, Senhor, Pai, pela Tua palavra, pela nova aliança chegar, Senhor, aos nossos corações, pelo Senhor planejar o nosso presente e o nosso futuro antes da nossa existência, Pai. Pelo Senhor nos trazer a esse reino, nos trazer a essa vida, nos trazer ao Teu Espírito Santo, ao Teu amor, a esse ambiente em que nós podemos Te adorar, podemos estar como filhos, podemos estar como amigos e podemos ser participantes, trabalhadores, segundo a Tua vontade, Pai. Continua edificando, Senhor, nossas vidas conforme a Tua palavra. Que a nossa fé cresça, que não diminua, que nós possamos estar cada vez mais crescendo em amor e colocando em prática, Senhor. Abre nossos lábios, abre nossos olhos, abre nossa visão, que nós possamos estar caminhando com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Amém.